Olá, no Desinformando desta semana, a ruim da semana vai falar sobre o ChatGPT que sugere que o paciente confie em Deus ao invés de procurar um médico. Ética na comunicação, desinformação versus direito à verdade. E no Fake Old, a teoria científica é mesmo apenas um palpite? Desinformando 130 já está na rede. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, do meu lado, sempre muito bem informado, doutorando, professor, jornalista, Diego de Deus, que vai estar sempre falando aqui com você, junto comigo aqui nesse bate-papo sobre como nós podemos combater esse grande mal do século, que é a desinformação. Aproveita que você está aí, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal Democracia da Desinformação. Se quiser escutar ou ver os episódios anteriores, que são atemporais, tá? Pode ser no YouTube Music ou também no Spotify ou aqui mesmo nesse canal. E participe, manda aí sua informação, sua pergunta, que a gente vai estar sempre respondendo aqui para vocês também, tá ok? E indique para as pessoas, todo mundo precisa estar com o vírus, né, da desinformação aí, ó, sendo combatido pelo anticorpo do desinformando. Vamos lá, a ruim da semana. A ruim da semana não podia ser mesmo pior. Então, o ChatGPT foi lá responder a um usuário que queria falar um pouco sobre questões médicas, e aí ele deu aquela belíssima sugestão que ele possa procurar Deus, ao invés de procurar um médico, que afinal de contas tudo está na mão do divino. Foi mais ou menos isso, Diego? Foi exatamente isso, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Esse caso que aconteceu na semana passada nos Estados Unidos, e existe aí uma série de fatores que chama bastante a atenção. Vamos primeiro por partes. Primeiro que essa sugestão que o ChatGPT deu para o usuário, né, de confiar em Deus ao invés de buscar a ajuda médica para um problema relacionado a uma questão pulmonar, foi feita por meio do ChatGPT Health, que é uma espécie de extensão do ChatGPT, também sob responsabilidade da OpenAI, né, que é a empresa responsável pelo ChatGPT, que surgiu no início agora de 2026 e que não é todo mundo que tem acesso a essa extensão, né, do ChatGPT Health. Somente algumas pessoas têm essa oportunidade e ainda assim, caso alguém queira, essa pessoa precisa fazer parte de uma lista de espera para conseguir acessar. Então, essa recomendação já sai de uma extensão do ChatGPT que, teoricamente, deveria ser voltada especificamente para a saúde. A OpenAI diz que não se deve acreditar em diagnósticos que o ChatGPT dê para os seus usuários. Porém, a OpenAI, por sua vez, também não faz nada que impeça que o ChatGPT gere essas informações quando há o pedido, né, por parte dos usuários. E uma outra justificativa que a OpenAI usa para, enfim, sustentar o ChatGPT Health é que essa extensão, né, da inteligência artificial foi produzida, programada a partir do auxílio de diferentes médicos, portanto, e de profissionais da saúde. Portanto, o contexto é esse. O que aconteceu nesse caso específico, que inclusive está gerando aí um processo contra a OpenAI lá nos Estados Unidos? Um pastor perguntou para o ChatGPT, né, ali querendo entender o que poderia ser ali a condição de saúde na qual ele estava passando, né, um problema pulmonar, e o ChatGPT disse para ele exatamente confiar em Deus. Porém, o pastor, professor, ele é daquelas Isso é pessoas... querer agradar o cliente, né, rapaz? É querer agradar o cliente, porque muito possivelmente conversar sobre Deus, ou conversar sobre religião já era algo que esse pastor fazia, né, com o ChatGPT, porque era o dia a dia, o trabalho dele. Porém, esse pastor, professor, ele é daquele tipo de pessoa que acredita no seguinte: Deus faz a parte dele, mas a gente também precisa fazer a nossa. Então não adianta eu entregar tudo nas mãos de Deus se eu não fizer a minha parte de procurar um médico e tentar resolver esse problema. E aí o próprio pastor achou essa situação absurda. E aí ele recorreu, né, aos órgãos ali, isso aconteceu na Califórnia, e entrou com um processo contra a OpenAI para poder, enfim, né,
reaver e também ligar um alerta diante dessas situações que cada vez mais estão sendo comuns envolvendo as ferramentas de inteligência artificial. Nesse caso, a partir de um uso crítico, esse pastor está tentando solucionar esse problema, mas quem não tem essa percepção crítica cai feito um peixinho, né? É uma boa iniciativa, né, Diego? A gente vai pensar aqui, lembrar, né, que afinal de contas não foi agora, desse período de desinformação, que isso já acontece, né? A gente já sabe que os médicos sofrem bastante com o doutor Google, né? Uhum. Já tem, inclusive, esse jargão no meio médico, que são os pacientes que chegam no consultório, ou, né, quando chega no consultório ainda já com essas dúvidas, ainda vai lá. O problema é que mesmo se automedicam através depois de suas próprias consultas no Dr. Google. Mas os médicos já sabem disso, né? Que já tem que combater essa desinformação que o Google, antes da inteligência artificial, já fornecia para os pacientes, para os clientes nas clínicas médicas, né? Então, isso não é exatamente uma novidade. Claro que amplia-se muito mais com a inteligência artificial por conta da linguagem, né? Parece que ela ali está conversando com você. Mas a iniciativa de, primeiro, divulgar isso, que é importante para que todo mundo fique ainda mais alerta, mas que realmente entre com o processo para que a gente sabe que só o dinheiro que movimenta essa indústria. Então, se você tiver ali uma preocupação que possa gerar perdas financeiras, realmente a indústria vai poder, de alguma maneira, a indústria da informática, que mantém a inteligência artificial, pode se mover de alguma maneira. Mas que fique o alerta, né, gente? E isso, desde a época do Dr. Google, já não era a melhor coisa. Claro, não tira a ideia, né, Diego? E também aquilo que a gente sempre fala, a tecnologia, ela é apartidária, não tem ideologia, depende de como é que você usa. Tanto é que foi um próprio pastor que está utilizando, foi utilizar a ferramenta que está voltando contra ela mesma, né? Não é esse o problema. E a internet, ela é uma ótima ferramenta para realmente você chegar até no médico com mais informações, para que você possa, inclusive, questionar, ver outras abordagens. Não é um problema da tecnologia, não é o problema do Dr. Google, o problema é acreditar que a informação é só essa, né? E que, principalmente, você não precisa da intermediação de um ótimo profissional para fazer a curadoria dessa informação e ajudar no diagnóstico e na administração de quaisquer consequências dos males que a gente tem. Então, o problema não é o doutor Google, o problema não é o doutor IA. O problema é nós utilizarmos dessa tecnologia para a gente tirar o profissional humano aí da equação, que são realmente os melhores para poder nos indicar. Nem sempre eles mesmos funcionam, mas imagina sem eles, que caos seria isso, não é? Bom, vamos lá para o nosso próximo quadro, Essa Informa. No Essa Informa, vamos estar discutindo aqui sobre ética. Aliás, toda vez que boa parte dos estudos que a gente traz aqui, você sabe, o quadro Essa Informa traz a ciência para poder conversar sobre desinformação, porque universidades, institutos de pesquisa, os núcleos, né, de estudos estão falando sobre isso. E esse novo artigo vai, mais uma vez, repisar sobre a questão da ética na desinformação. Afinal de contas, né, existe aí uma briga contra o direito à verdade? Como é que é isso, Diego? É isso, um texto da Magali Cunha, que vai discutir justamente essa dimensão ética na comunicação e como que a desinformação opera contra o direito à informação, o direito à verdade, que é inclusive um dos direitos, né, da humanidade, constado lá no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai falar desse direito à liberdade, desse direito à informação de qualidade, para que a gente consiga tomar decisões mais bem eticamente orientados, né? Se a gente parte de um consumo de informação muito ruim, consequentemente, as minhas ações pautadas nesse meu consumo midiático vão ser ações ruins, porque está tudo muito interligado, essa noção do consumo de determinadas informações, da maneira como eu ajo no mundo, porque isso constrói minha percepção de ver as coisas, de ter essa noção da verdade sobre as coisas, né? Então, nesse artigo, a Magali vai
passar por por vários fatores chaves, eu diria, para poder entender de que maneira que esse ecossistema digital hoje em dia afronta esse direito à verdade que os humanos, né, que a população de maneira geral deva ter. É um artigo bem curto, de apenas 6 páginas, então dá para a gente fazer uma leitura bastante rápida aí para quem tiver interesse, né, posteriormente ao artigo completo. Mas uma das questões que é muito interessante, que são trabalhadas no artigo, é justamente de entender tanto a desinformação como a comunicação a partir de uma noção de ecossistema, né? O que é um ecossistema? Vários seres vivos que compõem o mesmo ambiente, né? E no caso do ambiente digital, isso não é diferente. Afinal de contas, a gente tem diferentes agentes nesse ecossistema, agentes que podem ser humanos, não humanos, mas que em maior ou menor grau estão se relacionando a todo momento e criando atividade comunicacional, criando comunicação e ao mesmo tempo também criando uma série de significados, né? Se você tem um ecossistema que é calcado pela desinformação, isso evidentemente vai trazer consequências ruins no nosso modo de agir no mundo, né? Da mesma maneira, quando a gente está se informando a partir de fontes confiáveis, de informações precisas e assim por diante. Então, é um texto bem completo, apesar de curto, mas que passa por todos esses elementos que eu considero serem chaves aí para a gente entender a desinformação hoje em dia. E Diego, e como é que eu faço para ler esse artigo e todos os outros que você indicou, sempre aqui nos nossos 130 episódios do Desinformando? Sempre na nossa descrição, que tem um resumo do programa, inclusive o link que a gente traz aqui no Essa Informa. Ah, muito bem. Então agora vamos para o nosso próximo quadro. No Fake Old de hoje, vamos trazer uma questão que supostamente não deveria ser nem uma questão, mas a gente já abordou muitas questões aqui onde o óbvio muitas vezes não parece ser óbvio. Afinal de contas, como é que é isso? A teoria científica é um palpite? É muito interessante porque muitas pessoas falam isso, né? Ah, se é teoria, é porque não tem valor prático, é só um palpite que eles estão falando que é. Por exemplo, a ideia da teoria do Big Bang. Ah, mas ninguém esteve lá para saber, é só uma teoria, não dá para comprovar. Mas não é bem assim, professor, até porque a ideia de teoria científica, ela parte de uma série de evidências que por si só talvez não podem significar muita coisa, mas a partir do momento em que essas evidências são estudadas e que são colocadas a diferentes níveis de comprovação, estrutura-se, portanto, uma teoria, né? Esse diagrama de Venn, né, que foi um matemático que propôs essa ideia de um diagrama para poder organizar as ideias, feito aqui pelo site do Instituto Colaborai, meio que ilustra muito bem isso, né? O que seria a teoria, portanto? Aquilo que separa o sujeito do objeto. O sujeito somos nós, o objeto é aquilo que nós, enquanto sociedade, os cientistas que também fazem parte da sociedade, buscam para entender o objeto a partir de teorias e a partir de algumas evidências baseados, né? As teorias são sempre baseadas em fatos, para poder tentar chegar à realidade, para poder entender a realidade, portanto, entender o objeto que está ali sendo colocado em questão. Então, teoria, gente, não é apenas um mero palpite dos cientistas, mas sim uma conclusão a partir de diferentes evidências que são construídas a partir de muito estudo, a partir de muito esforço por parte desses profissionais que, enfim, buscam entender tanto a origem do universo como se o ovo faz mal ou não. Ah, mas eu queria saber de você se é teoria. Então, por que se chama, já não se chama de uma vez como a ideia ou o fato em si? Mas isso eu não quero que você responda agora para mim, não. Eu quero que você fale isso para mim no próximo quadro. Então, Diego, como é que essa história de que se a teoria, como você disse, é uma junção dos fatos comprovados, né? Então, por que não chamar, em vez de teoria, já o fato comprovado? Porque toda teoria ainda, professor, pode ou não ser comprovada ou refutada, ou seja, confirmada ou então desmentida, né? Um grande exemplo que a gente tem ao longo da história é sobre como funciona o universo onde nós estamos, né? No passado, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, depois comprovou-se, era a teoria, né, de que a Terra, portanto, era o centro do universo, depois comprovou-se que não, que o Sol estaria no centro do universo, depois E aí a comprovou-se teoria é heliocêntrica, né? Ou seja, tocar em torno do Sol, só que também
já sabe que também essa teoria foi refutada, porque nós participamos de uma grande cosmologia, está ali todo mundo rodando entre si e mantendo ali o universo. Né? Então, essa ideia de que. Você acha que isso também é um exercício de humanidade, de humildade da ciência, né? Eu coloco teoria, mas vai que não é exatamente assim, alguém pode nos refutar no futuro, não é? Exato, porque a própria ciência também reconhece as próprias limitações e sabe que ela em si está em constante movimento, né, em constante crescimento. Hoje nós sabemos muito mais do que nós sabíamos, por exemplo, até ano passado. Hoje nós sabemos, e o ano passado nós já sabíamos muito mais do que sabíamos há 2000 anos atrás, e assim por diante. Né? Então a ciência ela vai crescendo, vai ser impossível esgotar o conhecimento científico, mas à medida em que essas teorias vão sendo revisadas ou comprovadas, é isso que permite o crescimento da produção do conhecimento científico. E qual a diferença de opinião? A opinião parte muito das crenças pessoais da pessoa, né? Hoje em dia, nessa sociedade da desinformação, quando a gente fala que a desinformação é um problema de crença, significa dizer que as opiniões hoje em dia, num contexto de pós-verdade, né, onde as emoções são mais importantes do que os fatos em si, as opiniões que são formuladas a partir de crenças, na maioria das vezes, acaba ganhando até mais importante do que o conhecimento científico, daquele conhecimento que é factual, que é produzido a partir de diferentes métodos e a partir também de diferentes teorias. E fazendo a correlação com o nosso primeiro quadro, o ChatGPT também pode ter opinião? Pode ter opinião, e uma das grandes discussões é: será que o ChatGPT tem consciência de que ele tem opinião, ou será que ele só está calculando ali, gerando resultado, para somente confirmar aquelas crenças e opiniões dos usuários que estão ali junto com ele, né? É isso e muito mais. A gente volta na semana que vem. Um abraço, pessoal! Esse pessoal, até a próxima.